Qual é sua reação ao receber um conselho? Costuma acatar prontamente? Ou talvez fique na defensiva, se ofenda com quem deu o conselho? A sessão Tesouros dessa noite vai nos mostrar que, dependendo de nossa reação quando recebemos um conselho, somos considerados sábios ou zombadores. E vamos ver também quais são as consequências para ambas as situações. Na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, teremos demonstrações em diversas modalidades de como podemos cultivar o interesse daqueles que assistiram à celebração no último dia 12. E na sessão Nossa Vida Cristã, teremos uma consideração interessante sobre como devemos encarar os privilégios que recebemos da organização de Jeová. Também teremos uma recapitulação de nossa última Assembleia de Circuito e, por fim, o estudo bíblico de congregação. Vamos, então, iniciar esta reunião na sessão Tesouros da Palavra de Deus e vamos ouvir o tema do discurso número 1. Seja uma pessoa sábia, não um zombador. Convidamos nosso irmão Gustavo Brizola. O tema do discurso já o divide em duas partes. Um paralelo entre uma pessoa sábia e um zombador. Nesse discurso, nós veremos exatamente sobre isso. Como reagem ao receber conselhos o zombador e a pessoa sábia. Veremos que nós queremos ser como as pessoas sábias, ouvir os conselhos, acatá-los, sabendo que isso vai nos fazer bem. E no final do discurso, nós veremos como uma pessoa sábia que ouve os conselhos é bem-sucedida, ao passo que os zombadores acabam colhendo maus frutos. É verdade que nem sempre é fácil ouvir conselhos, mesmo reconhecendo que nós somos falhos, que somos imperfeitos, que vez por outra vamos precisar de ajustes, de ajuda, ainda assim talvez seja um pouco difícil ouvir algum conselho. Mas agora, como age um zombador ao receber conselhos e como age a pessoa sábia ao receber conselhos? Vamos ver? Vamos iniciar falando a respeito dos zombadores. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 7. Provérbios, capítulo 9, o versículo 7, que nos diz assim: Quem corrige o zombador procura desonra, e quem repreende aquele que é mau prejudica a si mesmo. Vamos destacar aqui sobre quem aconselha um zombador, procura desonra e prejudica a si mesmo. Então, o que nós conseguimos entender? Um zombador, ele não é receptivo a conselhos. Então, quando ele recebe conselhos, ele guarda ressentimento, ele pode até desenvolver sentimentos de raiva pela pessoa que o aconselhou. Então, a pessoa acaba deixando de lado o conselho. O zombador fica arrumando desculpas, fica ofendido pela forma que o conselho foi dado, achando que o conselho foi dado de uma maneira maldosa ou que a pessoa não gosta dela. O zombador pode usar o seguinte argumento: eu sou imperfeito, mas ele também é imperfeito. Por que ele quer me aconselhar? E isso é um erro. Isso faz com que a pessoa não acate as orientações e acabe sofrendo as consequências por conta disso. E o outro versículo que nós vamos ver agora conclui bem esse raciocínio. Provérbios 9, 8, a parte A. Não repreenda o zombador, senão ele o odiará. Olha só o resultado. O zombador, ele pode passar a odiar a pessoa que o aconselhou. Será que há um contraste entre o zombador e o sábio? A sequência do relato, a parte B, nos mostra: repreenda o sábio e ele o amará. Olha só a diferença entre uma pessoa sábia e um zombador. Vamos agora à sequência do relato. Provérbios 9, o versículo 9. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Ensine o justo e ele aumentará em conhecimento. Olha só o resultado. Quando um sábio recebe conselho, ele se torna mais sábio. Ensine o justo e ele
aumentará o seu conhecimento. De fato, um contraste muito grande entre a pessoa sábia e o zombador. Mas o que será que pode nos ajudar a ser sábios, a ser mais receptivos a conselhos? O primeiro aspecto é a humildade. Nós devemos nos lembrar que nós somos imperfeitos, e que, vez por outra, vamos precisar de ajuda, orientação, talvez até mesmo fazer alguns ajustes. Se formos humildes, prontamente vamos acatar. Também é necessária humildade quando nós não concordamos completamente com o conselho que nos foi dado, ou quando esse conselho vem de uma pessoa mais jovem. Então, a humildade é algo que vai nos ajudar a ser receptivos à mensagem que nós recebemos. E um outro ponto, vejo o conselho como uma demonstração do amor de Deus. Jeová, o nosso Criador, o nosso Pai, nos conhece melhor do que qualquer pessoa e nos ama. Será que Jeová não conseguiria nos orientar, nos indicando o que é melhor para nós? Com certeza sim, ninguém mais apropriado do que o próprio Jeová para fazer isso. E como Jeová faz isso? Por meio da Bíblia, por meio das publicações e por meio de irmãos maduros. Um outro ponto, concentre-se no conselho e não no jeito que ele foi dado. Então, é verdade que quem vai dar o conselho precisa se preparar bem, conversar de uma maneira branda, amorosa, ter tato, se preparar antes de conversar. Mas e se mesmo a pessoa cumprindo todos esses passos, você ainda achou que o conselho não foi dado da maneira correta? Se esse for o caso, nós queremos nos esforçar e nos concentrar no que nós podemos aprender do conselho que nós recebemos, mesmo se nós acharmos que ele poderia ter sido dado de uma maneira diferente. Nós queremos ver o que nós podemos tirar de bom do conselho que nós recebemos. Deixar de lado os defeitos da pessoa e nos concentrar naquilo que foi dito. Isso vai nos ajudar a receber bem os conselhos. Então, nós poderemos tirar boas lições dos conselhos que nós recebemos. Nesse sentido, nós temos uma gravura que vai nos ajudar. Essa gravura nos mostra uma irmã mais experiente e uma irmã mais jovem. A irmã mais experiente está dando conselhos ali àquela irmã mais jovem. E como ela está recebendo esse conselho? Será que ela está com um semblante bravo? Ou será que ela está com um semblante grato? Então, ela está olhando com atenção para a irmã, ouvindo o que a irmã tem a dizer, de uma maneira humilde, entendendo tudo que a irmã passou. E se ela colocar em prática o que ela vai fazer, sendo sábia, ela vai colher bons frutos. Então, nós queremos fazer assim como essa irmã, ouvir os conselhos de uma maneira sábia e não agir como as pessoas zombadoras. Mas quais será que são os benefícios de ser sábio e como os zombadores sofrem duras consequências? Vamos ver agora Provérbios 9:12. Provérbios 9:12 nos diz assim: se você for sábio, isso será para o seu próprio bem. Mas se você for zombador, só você sofrerá as consequências. Então o sábio colhe bons frutos, se dá bem. Ao passo que os zombadores, note, somente ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Vamos exemplificar? Imagine que você está dirigindo um carro numa estrada e ali no seu GPS chega uma notificação de que a alguns metros tem um alagamento. Você nota que vários carros já encostaram para não atravessar naquele alagamento. E você faz o mesmo, você encosta o carro. Atrás de você, um motorista muito experiente estaciona e mesmo com a chuva ele se esforça, ele sai do carro, bate na sua janela e fala: olha, está bem perigoso ali. Vamos ficar por aqui mesmo, não vamos tentar atravessar, porque senão a gente pode ser prejudicado por conta disso. O sábio, preservando a sua integridade física, a sua vida, ele acataria esse conselho. Pararia o carro, aguardaria a chuva passar e então teria bons frutos. Mas e o zombador? Talvez ele pensasse: olha, esse motorista ele não é muito corajoso, eu vou embora, vou atravessar. E aí, colocaria em risco a sua integridade física, a sua vida. Em nossas vidas, queridos irmãos, queridas irmãs, nós recebemos conselhos a fim de preservar
a nossa integridade espiritual, de preservar a nossa esperança de vida eterna no paraíso. Será que nós vamos aguardar a tempestade passar? Ou vamos ser imprudentes, vamos seguir o trajeto e correr o risco de perder a nossa vida? Lembrando, nós não queremos ser como zombadores, mas sim como sábios. Obrigado, irmão Gustavo, por seu discurso. A leitura designada para esta semana é de Provérbios, capítulo 9. Então, agora os irmãos têm a oportunidade de expressar seus comentários de acordo com as joias espirituais que encontraram. Para conduzir esta parte, número 2, joias espirituais, convidamos o irmão Oscar Camilo. Por favor, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9, e acompanhar a leitura do versículo 17, que a nossa irmã Vanessa lerá para nós. As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é saboroso. Obrigado, irmã, pela leitura. A pergunta que se segue é a seguinte: o que são águas roubadas e por que elas são doces? Irmão Lucas? Então, conforme mostra o artigo aqui, as águas furtadas representam relações imorais em secreto, que aparentemente é muito bom e muito gostoso, mas no fim disso não há nada em secreto. Com o tempo aquelas coisas são descobertas, aquele momento de prazer, de doçura, acaba se tornando coisas muito amargas para o futuro. Muito bem, obrigado. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Aqui e agora deu problema. A esposa do Gabriel. Desculpa eu não saber seu nome. Milena. Então, Provérbios 9, 10, eu achei bem interessante porque mostra que a sabedoria envolve usar o que sabemos para tomar boas decisões. Mas mostramos que temos verdadeira sabedoria quando conhecemos o Santíssimo, ou seja, quando procuramos saber o modo de Jeová pensar antes de tomar uma decisão importante. E podemos fazer isso por ver o que a Bíblia e as publicações dizem. Assim mostramos verdadeira sabedoria. Obrigado, irmã, por seu comentário. Irmã Rose. Provérbios 9, 2 mostra para nós como Jeová é generoso. Ele fornece para nós uma mesa farta em sentido espiritual. Então, que eu possa sempre me esforçar para aproveitar dessa provisão tão amorosa que nos dá tanta sabedoria vinda de Jeová. Obrigado, irmã, pelo seu comentário. Aqui a irmã Suzana. Todos nós, testemunhas de Jeová, seguimos o conselho da Bíblia de não responder a todas as acusações e zombaria. Por exemplo, um provérbio bíblico, em Provérbios 9, 7, 8, diz: quem corrige o zombador procura desonra. Por isso, em vez de ficarmos preocupados demais em acusações falsas e entrar em uma discussão, nós nos concentramos em agradar a Jeová, Deus. Obrigado, irmã. Ainda, irmão Nilson? Os versículos 8 e 9 destacam a importância de fazer a comparação entre o sábio e o tolo, né? E o sábio e aquele que é zombador. Em certa ocasião, um viajante deu um conselho para uma irmã que estava se desviando, namoro com incrédulo, e aí, então, bem, já está nessa situação. Aí ele pegou e leu esses dois textos e perguntou: a irmã se considera sábia perante os olhos de Jeová, porque aprendeu a verdade, ou zombadora? Eu sou sábia, claro. Então a irmã vai conseguir resolver essa questão para ter a paz com Jeová. Foi excelente. Muito obrigado, irmão, pela situação apresentada. A irmã Kézia.
Provérbios 9, 5 e 16, aqui fala sobre duas mulheres. Uma representa a sabedoria e a outra representa a tolice. Essas duas mulheres fazem um convite para aqueles que não têm bom senso, ou seja, os inexperientes. É como se elas estivessem dizendo: venham para minha casa comer algo. Então, dependendo do convite que nós aceitarmos, os resultados serão totalmente diferentes. Muito bem, obrigado. Irmã Luciene. O Provérbios 3 ao 6, ali fala que a sabedoria enviou suas servas. Então, eu achei muito interessante, porque a sabedoria ela faz um convite chamando o maior número possível de pessoas, né? É uma promessa de vida. Então, essa sabedoria contida na Bíblia está disponível para as pessoas hoje. Por elas assimilarem nesse conhecimento, elas podem, assim, ter vida eterna se aceitarem. Muito bem, obrigado pela pergunta. Irmã Maria. Provérbios 9:1, nós como seres humanos imperfeitos, precisamos muito da sabedoria de Jeová, para que possamos servir a Ele de maneira que Ele deseja, bem como adorar de forma correta. Então precisamos deixar que a sabedoria faça morada, construa as suas colunas em nossa casa, como corpo espiritual, para que sempre possamos estar alegrando o coração de Jeová. Obrigado, irmã. Irmã Janete? Achei interessante Provérbios 9:9, que lá diz que, ao ensinar o justo, ele vai aumentar em conhecimento. Desta forma, né, ninguém é sábio demais ou velho demais para aprender sobre Jeová. E quanto nós sentimos alegria quando a gente vê os de idade avançada aceitar a verdade e se dedicar a Jeová. Assim, esse texto deixou claro para mim que eu devo sempre preservar o desejo de cada vez mais obter conhecimento da parte de Jeová. Obrigado, irmão, pelo comentário. Lucas Rafael. Provérbios 9:10, a parte A vem dizendo que o temor de Jeová é o início da sabedoria. O que isso envolve? A sabedoria envolve usar o que sabemos para tomar boas decisões. Quando procuramos saber o modo de Jeová pensar antes de tomar uma decisão importante, podemos fazer. Como a gente pode fazer isso? Podemos fazer isso ao ver o que a Bíblia diz e o que as publicações dizem sobre determinado assunto. Assim, conseguimos mostrar a verdadeira sabedoria descrita em Provérbios 9:10. Muito bem, obrigado pelo comentário. Benfica. O 13, ele retrata a mulher tola como a imoralidade sexual, que pode fazer a pessoa sentir envergonhada e inútil, causar gravidez indesejada e destruir famílias. E o 18 fala a sepultura, né? Fala da morte aqui espiritual e principalmente perder a amizade com Jeová. E também a consequência de muitas pessoas ficar doente e morrer em sentido literal. Então aqui fala que a imoralidade sexual é um perigo que o cristão deve se afastar. Muito bem, obrigado. Agradeço pela atenção de todos e pelos bons comentários que ouvimos. Obrigado, irmão Oscar, por conduzir esta parte. Também agradecemos os comentários dos irmãos. Agora, aqueles designados e outros que também desejam acompanhar os participantes na sala adicional, podem se dirigir para lá. Nosso irmão José Carlos de Siqueira já os aguarda. Aqui no salão principal, teremos agora a leitura da Bíblia, que será de Provérbios, capítulo 9, versículos 1 ao 18. Quem fará essa leitura para nós? Nosso irmão Gabriel Barros. A verdadeira sabedoria construiu a sua casa, talhou as suas 7 colunas, providenciou muita carne, misturou seu vinho e também pôs à mesa.
Enviou as suas servas para que clamassem dos lugares altos da cidade: todos os inexperientes, venham para cá. Ela diz aos que não têm bom senso: venham, comam o meu pão e bebam o meu vinho misturado. Deixem para trás sua inexperiência e vocês viverão. Sigam em frente no caminho do entendimento. Quem corrige o zombador procura desonra, e quem repreende aquele que é mau prejudica a si mesmo. Não repreenda o zombador, senão ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará em conhecimento. O temor de Jeová é o início da sabedoria, e conhecer o Santíssimo é entendimento. Pois, por intermédio de seus dias serão muitos, e anos serão acrescentados à sua vida. Se você for sábio, isso será para o seu próprio bem. Mas, se você for zombador, só você sofrerá as consequências. A mulher tola é escandalosa, é ignorante e não sabe absolutamente nada. Ela se senta à entrada da sua casa, numa cadeira, num lugar alto da cidade, e chama os que passam pela estrada, os que estão seguindo o seu caminho. Todos os inexperientes, venham para cá. Ela diz aos que não têm bom senso: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é saboroso. Mas eles não sabem que os impotentes na morte ali estão, que os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. Obrigado, irmão Gabriel. Agradecemos muito sua boa leitura que fez para nós. Gostamos de ouvi-lo, né? O irmão se saiu muito bem, postou bem sua voz, né? Teve uma boa postura aqui na tribuna e pôde ler também de modo correto, aplicando assim as sugestões da brochura Melhore na lição 5, né? Que é ler de modo correto. Por que é importante fazermos isso? Né? Porque a nossa leitura ela também pode ensinar. Então, quando lemos de modo correto, nós fazemos isso, né? Nós ensinamos através da leitura. E as sugestões aqui, por exemplo, é ler grupos de palavra, em vez de ler palavra por palavra. Percebemos que o irmão fez isso, né? Porque o irmão estava bem preparado. Deu para perceber isso, né? Que o irmão estava bem preparado e pôde, assim, fazer essa leitura de modo correto. Agradecemos muito sua participação e que Jeová abençoe seu progresso. Agora passamos para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Teremos agora a parte número 4, que é Cultivando o Interesse de Casa em Casa. Vamos dar atenção às irmãs Kellen Campos, juntamente com a irmã Elaine Camargo. Foi muito bom te ver na celebração, Elaine. Então, Kellen, depois que você me deu o convite aquele dia, eu fiquei pensando e acabei resolvendo aceitar. Ai, que legal. E o que você achou? Olha, eu gostei muito. Eu fui muito bem recebida. Mas, assim, eu achei bem diferente da minha igreja e teve algumas coisas que eu não entendi muito bem. Ah, eu entendo, mas olha, é normal quando a gente assiste a primeira vez de não entender tudo o que foi dito. Isso aconteceu comigo também. Quando eu assisti a primeira vez a celebração, eu não pude entender tudo. Sério? Sim, mas sabe o que me ajudou? O quê? Olha, foi um estudo da Bíblia. O estudo da Bíblia que me ajudou a esclarecer as dúvidas que eu tinha. Vou mostrar para você um vídeo, ele é bem curto, vai mostrar como que funciona esse estudo. Olha, achei bem interessante. Elaine, esse estudo a gente pode fazer no melhor dia e horário que for bom para você. Ah, Kellen, mas não é muito complicado esse estudo, porque eu não sou muito boa em estudar. Olha, na verdade, o estudo é mais fácil do que você imagina. E tem um monte de vídeos que vai te explicar e vai te ajudar a entender melhor. E melhor ainda, né? Você não vai ser nem avaliado e nem precisa tirar nenhuma nota. Afinal de contas, adquirir conhecimento sempre é bom, ainda mais quando é da Bíblia. Isso é verdade.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou pensar mais um pouquinho, também vou conversar com meu esposo. Aí como você é minha vizinha, aí qualquer coisa eu te falo. Ah, então tá bom. Olha, hoje eu fiz questão de passar aqui de novo, eu estou fazendo aquele trabalho que a gente faz de casa em casa. Na verdade, esse trabalho que a gente faz também é uma ordem de Jesus Cristo. Mas eu quis passar aqui porque eu fiquei muito feliz mesmo que você foi na celebração, tá bom? Enquanto isso, ó, eu vou deixar com você esse nosso cartão, que é do nosso site, jw.org. Nesse site ele traz vários assuntos interessantes. E pode te ajudar também a esclarecer a dúvida que você ficou da celebração. Daí, como a gente é vizinha, nós moramos pertinho, se você decidir estudar, só você falar, eu venho aqui, tá bom? Ah, tudo bem, eu vou acessar o site sim, pode deixar. Agradecemos a participação das irmãs, a irmã Kellen, juntamente com a irmã Elaine. E as irmãs se saíram muito bem nessa apresentação, né? A irmã pôde seguir bem a instrução aqui, né? De falar com quem assistiu à celebração no trabalho de casa em casa, né? E a irmã também pôde aplicar as sugestões da brochura Ame as Pessoas, na lição 8.3, que tente usar um método diferente, debaixo do título Paciência. Nós percebemos que a irmã realmente foi paciente, né? Embora seja sua vizinha, a irmã não ficou pressionando ela para que ela começasse o estudo logo, né? Deu tempo para ela pensar. A irmã pôde usar também o vídeo, né, para mostrar como seria o estudo, e usou até o cartão, né, para incentivá-la a acessar o site. Então, são maneiras que nós temos, né, de ajudar as pessoas a entender quão benéfico vai ser o estudo para elas, mas dando tempo para elas tomarem a decisão. Muito bom, irmã. Obrigado pela sua participação. Passamos agora para a parte número 5, que também é cultivando o interesse, mas no testemunho público. Quem fará essa parte para nós é a irmã Adriana Ferreira, juntamente com a irmã Bruna Franco. Oi, Adriana. Oi, Bruna. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. Eu consegui ir naquela reunião lá de Jesus. Ai, que bom que você conseguiu ir. Deu certo, então, de você encontrar a reunião da forma que eu te falei? Sim, eu fiz exatamente como você falou. Eu entrei naquele site, jw.org, e eu fui lá naquela parte, encontre uma reunião. Aí o site mesmo puxou a minha localização e me indicou 2 salões do reino que eram próximos da minha casa. E aí eu consegui ir depois do meu horário de trabalho. Ai, que bom. Eu fico feliz de você ter feito esse esforço para estar presente nesse evento. É uma reunião muito importante para nós. Mas você gostou de ter ido? Olha, eu confesso que no começo eu não estava muito à vontade. Porque, assim, as pessoas elas estavam muito bem arrumadas e estava um pouco cheio. Mas, então, uma senhora foi muito simpática comigo. Ela me chamou para sentar com ela e, conforme eles iam falando dos textos, ela estava me mostrando na Bíblia. Ai, que ótimo. E você conseguiu entender o discurso? Porque eu lembro que da última vez, né, que você conversou comigo, você tinha algumas dúvidas sobre se nós acreditávamos em Jesus. Olha, quanto a isso eu não tenho mais nenhuma dúvida. A reunião falou muito de Jesus e destacou bem que nós temos que mostrar gratidão pelo que ele fez por nós. Mas agora eu fiquei com outra dúvida. Porque, assim, a pessoa que estava fazendo o discurso, ele falou que algumas pessoas escolhidas vão para o céu. Mas eu sempre aprendi que todas as pessoas, quando morrem, elas vão para o céu. E então, quer dizer que algumas pessoas vão para o céu e vão ter outras que vão ficar na terra? É exatamente isso, Bruna. Mas a gente pode ver isso na Bíblia. Olha, esse versículo aqui é palavras do próprio Jesus no Sermão do Monte. Olha o que ele disse aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Fala assim: felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Notou o que disse aqui no final do versículo? Reino dos céus? Isso mesmo. Agora, pode ler para a gente o versículo 5? Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Você notou a diferença? Aí falou terra, né?
Exatamente. A Bíblia diz que os que vão viver na terra são as pessoas que buscaram a Deus, seguiram os seus princípios e também seguiram de perto o exemplo de Jesus. E os que vão viver no céu, eles também, devem fazer isso. Porém, Deus os escolheu para uma atividade importante. Eles estarão junto com Jesus no céu para governar a terra e transformar ela em um paraíso. Mas por que só um número de pessoas vai para o céu? Eu lembro que o ancião falou lá que era 144 mil. É isso mesmo, Bruna. Mas a resposta a essa pergunta envolve vários detalhes sobre o propósito de Deus para a Terra. Já que você mora num bairro aqui próximo, o que você acha de eu ir até a sua casa e considerarmos juntas esse assunto? E quem sabe você aceita aquele estudo da Bíblia que falou lá no discurso do ancião na reunião que você foi? Eu lembro que ele falou mesmo. A sua visita eu vou aceitar sim. Agora o estudo eu vou pensar um pouco, porque vai depender do meu tempo. Ah, ok, Bruna. Me passa então o seu endereço e a gente combina certinho o dia e o horário da minha visita. Agradecemos também a participação das irmãs, a irmã Adriana, juntamente com a irmã Bruna. Irmã Adriana, gostamos muito da apresentação de vocês. Que bom que deu certo, né? Aquela dica ou aquela sugestão que você deu para ela encontrar o Salão do Reino. Ela realmente encontrou o salão e tirou proveito, então, da celebração. E a brochura Ame as Pessoas, na lição 7, no ponto 4, menciona sobre marcar a próxima conversa. Foi o que a irmã fez também, né? A irmã pôde aproveitar ali o interesse da pessoa e para cultivar esse interesse em próximas visitas, em próximas conversas, a irmã marcou o horário para visitá-la, né? Então isso é importante que nós realmente façamos. Mas a sugestão ainda dá um alerta. Faça o possível para cumprir o que foi combinado. Então sempre que marcarmos voltar para conversar com a pessoa num determinado dia e horário, queremos realmente cumprir, né, com o combinado, para continuarmos cultivando o interesse. Obrigado, irmã, pela participação. Agora passamos para a parte número 6, também cultivando o interesse, mas agora no testemunho informal. Quem fará essa parte para nós serão as irmãs Regiane Rodrigues, juntamente com a irmã Larissa Ramos. Então, Larissa, como foi o final de semana na casa da sua mãe? Conseguiu matar a saudade? Ah, consegui sim, Rê. Deu para aproveitar bem os dias por lá. Que bom. E olha, eu fiquei muito feliz de saber que você assistiu à celebração naquele endereço que a gente encontrou no site. Foi fácil de você achar o Salão do Reino? Olha, até que sim, era bem pertinho da casa da mãe. E como eu estava com o endereço, eu coloquei no GPS e cheguei lá rapidinho. E o pessoal lá foi bem atencioso comigo. Até me ajudaram a encontrar os textos na Bíblia. Olha, que legal. E você ter se esforçado em assistir a celebração, mesmo estando fora da sua rotina, você está passeando, demonstra a sua gratidão pelo sacrifício de Jesus. Sim. Depois que você me mostrou na Bíblia que Jesus nos pediu para fazer isso, eu vou sempre me esforçar para assistir. Larissa, a celebração ela é muito importante para nós meditarmos no amor de Jeová e de Jesus por nós. E para nós também lembrarmos da esperança que Jeová nos dá. E isso faz com que o nosso amor por Jeová fique mais forte e, consequentemente, a gente se aproxima mais dele. Com certeza. Dar seu filho por nós foi uma grande demonstração de amor da parte de Deus. Larissa, e tem algo mais que nós podemos fazer para fortalecer esse amor e esperança? Você não vai me dizer que agora eu tenho que me tornar testemunha de Jeová, né? Não é isso não, prima. É aquele estudo da Bíblia que eu te falei. Você pode estudar sem nenhum compromisso de se tornar uma testemunha de Jeová. Mas com a tia Cida foi assim também. Aos poucos, você conseguiu que ela te acompanhasse nas reuniões. E hoje ela até prega nas casas. Só que ela não tinha nenhuma religião. Eu tenho. Você sabe que há muitos anos eu frequento a paróquia aqui do bairro. Sim, Larissa, eu sei da sua devoção.
Mas esse estudo seria para te ajudar a entender melhor a Bíblia e a encontrar esperança, conselhos práticos para a sua vida, a entender como aplicá-los. E você pode até mesmo usar a Bíblia que você usa lá na sua igreja. Ah, não sei não, Rê. Depois você vai querer que eu assista as reuniões com você e mude meu modo de viver minha vida, e eu não estou disposta a mudar a maneira como eu vivo. Então eu prefiro não me comprometer agora. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas caso você mude de ideia ou tenha alguma dúvida, é só você me perguntar que eu te ajudo, tá? Pode deixar. Então vamos agora aproveitar e definir o cardápio do final de semana, que a avó já está aqui me mandando mensagem. Vamos sim. Agradecemos também a participação das irmãs, irmã Regiane, juntamente com a irmã Larissa. E as irmãs se saíram muito bem também em sua apresentação, puderam fazer de um modo bem natural, descontraído, né? Como um testemunho informal mesmo. Excelente. E gostamos também de ver como as irmãs aplicaram as sugestões, né, da brochura Ame as Pessoas, na lição 8, sobre paciência, mas agora no ponto 4. Não faça comparações. Nós precisamos sempre nos lembrar que cada pessoa é diferente, né? Cada uma tem seu ritmo. E a irmã pôde aplicar muito bem essa sugestão. Mesmo a sua prima, né, citando o exemplo da sua tia, a irmã não fez comparações, não é? E pôde deixar ela à vontade, dando tempo para ela pensar sobre o assunto, né? Mostrando para ela a importância e que ela seria beneficiada. Então é isso que queremos fazer também, não é? Termos paciência com as pessoas no território, ou mesmo com nossos parentes, para que no tempo deles possam tomar a decisão sábia. Obrigado, irmãs, pela participação. Encerramos então a sessão Faça Seu Melhor no Ministério, e agora damos início à sessão Nossa Vida Cristã. Para isso, convidamos todos aqueles que coloquem-se em pé, aqueles que puderem, para entoarmos o cântico número 84, que tem o tema Vamos Fazer Nosso Melhor. Cântico 84. Teremos agora uma consideração que tem por tema, a parte número 7, os privilégios tornam você privilegiado. Demos atenção ao nosso irmão Davi Lima. Vamos assistir ao vídeo Os Privilégios Tornam Você Privilegiado. Depois nós teremos que fazer algumas considerações deste vídeo. Vamos às perguntas de consideração. A primeira, o que significa a palavra privilégio? A irmã Evanúzia. Significa oportunidade de servir. Obrigado, irmã. Irmão Ricardo. Alguns falam que privilégios, eles são direitos especiais, mas a gente não pode dar bola para esse significado errado da palavra privilégio. Muito bem. Obrigado, irmã Janete. E também em alguns idiomas, a palavra privilégio passa a ideia errada. Por exemplo, em inglês, ela passa a ideia de superioridade. Mas os privilégios não são direitos especiais, mas, como já dito, eles são oportunidade de servir a Jeová e os irmãos. Obrigado, irmã. A segunda pergunta, como os que têm privilégios na congregação devem encarar a si mesmos? Irmã Daniela. O irmão citou o texto de Lucas 17:10, onde em suas palavras Jesus fala que o que fazemos é o que deveríamos fazer porque somos escravos de Deus, né? Então, em outras palavras, nós devemos ter um ponto de vista modesto sobre nós mesmos, sem achar que merecemos elogios ou um tratamento especial. É verdade, irmã. Obrigado. Vamos à terceira pergunta.
Por que é mais importante servir a outros do que ter um cargo de autoridade? A irmã Luciene. Privilégios não nos tornam privilegiados, né? Nós precisamos nos encarar como escravos de Jeová e servir os nossos irmãos mais plenamente. Obrigado, irmã Luciene. O irmão Nilson. No caso do privilégio, nós temos, por exemplo, somos especiais para Jeová em qualquer situação que nós trabalhamos. Então, nesse caso, servir aos irmãos é ilimitado, agora um cargo é limitado. Então, por que não aproveitar a oportunidade para fazer mais pelos irmãos? Isso vai dar honra e glória para Jeová e nós vamos manter nosso lugar, no lugar que Jeová quer que nós sejamos, simples, humildes e desejosos de adorar a Ele. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Nilson. Irmão Lucas Franco. E foi citado também vários exemplos bíblicos de pessoas que não tinham cargo de autoridade e, no entanto, foram muito úteis a Jesus. Lá citou como Dorcas, que ajudava muito aos pobres, fazendo vestimenta a eles. Joana e Marcos, que ajudou Paulo. Enfim, muitos outros que não tinham autoridade, mas foram muito úteis para que o ministério, naquela época, crescessem bastante. Obrigado, irmão Lucas Franco. Então, queremos prezar o nosso privilégio de darmos o nosso melhor a Jeová. Muito obrigado, irmão Davi, por conduzir esta parte e também aos excelentes comentários dos irmãos. Agora, conforme anunciado, teremos a recapitulação da nossa Assembleia de Circuito com o representante de Betel. Não nos envergonhamos das boas novas. Quem fará essa consideração? Nosso irmão Braz Lopes de Paula. A recapitulação da nossa Assembleia de Circuito com o representante de Betel. Não nos envergonhamos das boas novas, né? Será por perguntas e respostas. Certamente os irmãos já estão com suas anotações em mãos, né? Vamos então à primeira pergunta. Por que não nos envergonhamos das boas novas? Essa pergunta é baseada em Romanos 1,16 e 11,13. Irmã Luciene? O livro de Romanos fala que as boas novas, elas são de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé. Então nós não nos envergonhamos porque elas vêm de Jeová e pode salvar todos os que aceitam. Isso mesmo, obrigado. A segunda pergunta: como mostramos que defendemos as boas novas? Irmão Tiago? Nós corajosamente pregamos as boas novas e deixamos bem claro que apoiamos Jeová, Jesus e o Reino. Bem, obrigado, irmão. Também Mateus capítulo 10, versículo 32 e Romanos capítulo 10, versículo 9, também nos ajudam a entender esse ponto, né? Irmão Oscar? O relato em Mateus 10, 32 é bem claro que aqueles que participam nas atividades ministeriais são notados por Jeová e por Jesus. Então fica bem evidente que não se envergonha das boas novas. Isso mesmo. Obrigado, irmão Oscar. O que nos ajuda a ser bons pregadores das boas novas? Está de acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Irmã Imery? É que, motivados por amor, falamos sobre a verdade da palavra de Deus de uma forma natural que seja interessante para as pessoas. Isso mesmo. Muito bem. Próxima pergunta. Como podemos imitar o exemplo de Onesíforo? 2 Timóteo 1, 7 e 8.
Irmão Mateus? Então, quando enfrentamos perseguição, confiamos no poder de Deus, mostramos amor e nos esforçamos para ter bom senso. Muito bem. Obrigado, irmão Mateus. Isso mesmo. Quinta pergunta. Como mostramos que não nos envergonhamos de representar, defender o nosso Deus? Irmã Janete? Nós mostramos por meio das nossas ações, né? Também por nossas palavras e apoiando assim o padrão moral de Deus e seus representantes. Muito bem, obrigado. Temos aqui também alguns textos que nós podemos comentar. Por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 39. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Irmão Nilson? O 10:39 de Hebreus destaca a importância de nós não retrocedermos para a destruição. Então nós não somos desses aí, mas somos daqueles que têm fé para preservar a vida da maneira como Jeová determina. Desse fato, então, dessa maneira, então, nós não nos envergonhamos. Que a gente ficasse envergonhado ou com medo, inseguro, nós não vamos fazer um trabalho agradável para Jeová. Então é melhor confiar nele e deixar que o Espírito Santo nos dê força e aumente a nossa fé. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Ainda, irmão Davi? E o princípio de 1 Pedro 3,15 mostra-nos que nós temos que estar sempre prontos para fazer uma defesa das boas novas, mas sempre num espírito de brandura e profundo respeito. Isso mesmo. Irmão Lucas? E nessa uma cena onde a mãe treina a filha a defender a sua fé na escola. Então é muito importante que os pais, nós pais, façamos isso com antecedência para a criança ali, ou a jovem não ficar em apuros naquele momento. Se ela estiver preparado, ela vai se sair muito bem, né, e vai dar um bom testemunho. Então é muito importante, ali aquela parte enfatizou esse treinamento antecipado. Isso mesmo. Obrigado, irmão Lucas, por relembrar esse ponto também. Também nessa parte, o irmão orador, ele usou os textos de João 18:36 e 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. O que esses textos nos ajudaram a entender a importância de não nos envergonharmos de representar e defender o nome do nosso Deus? Irmã Luciene? Então, o texto ele fala, né, que a gente tem que respeitar os que trabalham arduamente no nosso meio e presidem no Senhor os que nos aconselham, né? Então, nós somos orientados, né, a respeitar os representantes de Deus aqui na Terra, que são os anciãos, né, os corpos governantes. Isso mesmo. Obrigado, irmã Luciene. Irmã Elaine? E o texto de João, né? Jesus ele falou sobre seu reino não fazer parte deste mundo, né? Nós vimos, né, uma cena em que o irmão ele defendeu, né, a verdade sem se envolver em assuntos políticos, né? Ele foi totalmente neutro e nós queremos imitar esse exemplo. Isso, nos ensinou muito a esse respeito, né? A próxima pergunta, o irmão usou os textos de Salmo 34:1 e 2 e 1 Coríntios 1:31. Como podemos falar de Jeová com orgulho? Essa é a pergunta. Como podemos falar de Jeová com orgulho? Irmã Fátima? Aqui o salmista ele fala que ele ia louvar a Jeová o tempo todo, o louvor de Jeová estaria sempre nos seus lábios e que ele ia falar com orgulho de Jeová. Então, da mesma forma, nós também. Nós temos que ter orgulho em falar, em louvar a Jeová o tempo todo,
como nós já vimos, Jesus fez isso e nós também devemos fazer. Isso mesmo. Agora nós temos mais 3 perguntas, que é baseado em todo o programa da Assembleia, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós tiramos de proveito, né? Certamente foi muito encorajador, muito fortalecedor essa Assembleia para nós. Então a primeira pergunta é: o que você aprendeu na Assembleia que fez você se achegar mais a Jeová? Uma pergunta bem pessoal, né? Irmão Mateus? Algo que eu gostei bastante foi o irmão falar sobre o pé de meia, que deveríamos ter um pé de meia para servirmos a Jeová, caso fôssemos para uma designação e tudo mais. Ou seja, se caso Jeová falhar, eu vou confiar no dinheiro. Isso me fez pensar a sempre confiar em Jeová. Jeová disse que a gente sempre ia ter o necessário. Então, que a gente sempre coloque o reino em primeiro lugar, que vamos ter o que necessitamos cada dia. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmão Mateus. A próxima pergunta: o que você aprendeu na Assembleia que você pode colocar em prática no ministério? Lembra-se de algum ponto que você aprendeu lá que você quer colocar em prática no ministério? Irmã Giovana? É sobre ter a coragem de defender a nossa fé, né? Às vezes nós podemos ficar com medo, talvez na questão de neutralidade, mas se nós estivermos sempre bem preparados, nós vamos conseguir sempre dar um bom testemunho e defender prontamente a nossa fé. Isso mesmo. Irmã Vanessa? Também não usar desculpas, né? Porque às vezes a gente tem outros motivos, mas o principal é porque nós queremos agradar a Jeová, né? Nós servimos a Jeová. Então esse é o motivo de nós sermos neutros. Isso mesmo. Muito bom. A próxima pergunta: o que você aprendeu na Assembleia que você pode colocar em prática na sua vida pessoal? Que ponto você aprendeu nessa Assembleia que você quer colocar em prática na sua vida pessoal? Irmã Kaline? Eu gostei bastante do exemplo de Onesífero, que ele não mediu esforços para ajudar Paulo, né? E também devemos aplicar isso em nossas vidas em relação aos nossos irmãos. Quando a gente sabe que alguém está passando por alguma dificuldade, ou às vezes ajudar em estar do lado da pessoa nesse momento, eu quero aplicar na minha vida. Isso, muito bom. Irmão Isaías? A Assembleia também deixou claro para nós a importância de estarmos preparados para defender as boas novas, né? Em qualquer situação, seja no ministério, seja no testemunho informal, né? Ou seja com nossos parentes, colegas. Então, eu aprendi muito isso e é algo que quero colocar em prática, sempre estar preparado para defender o nome de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Isaías. Irmão Lucas? Bem, no discurso do irmão Gorges, no Supremo Circuito, que ele falou que nós nunca devíamos usar a Bíblia como porrete para golpear as pessoas. Muitas vezes, infelizmente, a gente, numa situação ali de aperto, a gente acaba usando a Bíblia dessa maneira. Ele falou, não, né? Use a Bíblia para ensinar, para trazer as pessoas para Jeová, não para ofender ou para marcar território, né? Mostrar que você sabe mais que outras pessoas. Isso não é interessante, isso já foi no passado. Hoje não, hoje até ele falou também que era para nós fazermos bom uso da brochura Ame as Pessoas, que é uma brochura maravilhosa, que nos ensina a ser melhores trabalhadores para Jeová. Obrigado, irmão Lucas. Irmão Ricardo? Eu também aprendi que preciso estar preparado para dar testemunho em qualquer situação e sempre ter orgulho do nome de Jeová. Isso mesmo, orgulho do nome de Jeová. Muito bom. Obrigado, Ricardo, pelo seu comentário também. Parabéns, irmãos, pelos bons comentários.
Obrigado, irmão Brás, por ter conduzido essa consideração e também aos comentários dos irmãos. Mostrou que os irmãos tiraram bastante proveito de nossa Assembleia. Agora passamos ao estudo bíblico de congregação. Hoje a matéria no livro Testemunho Cabal, no capítulo 25, parágrafos 5 a 7, e também o quadro na página 200. Quem fará a consideração para nós, nosso irmão Israel Campos, e quem fará a leitura, nosso irmão Otávio Souza. Nós vamos então dar continuidade no capítulo 25, debaixo do subtítulo Apelo para César, né? O subtítulo que nós estamos considerando é Perante o Tribunal. Esse estudo está baseado em Atos, no capítulo 25, do 1 ao 12. Nós vamos contar, então, com a participação dos irmãos e a leitura aqui dos parágrafos dos 5, que o irmão Otávio fará para nós. Por favor, irmão Otávio. Alguns dias mais tarde, Festo se sentou no tribunal em Cesareia. Diante dele estavam Paulo e os acusadores. Em resposta às acusações infundadas de seus inimigos, Paulo rebateu: Não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. O apóstolo era inocente e merecia ser libertado. Qual seria a decisão de Festo? Querendo obter a favor dos judeus, ele perguntou a Paulo: Você deseja subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim a respeito dessas coisas? Que proposta absurda! Se Paulo fosse enviado de volta a Jerusalém, ele seria julgado por seus acusadores e sua morte seria certa. Nesse respeito, Festo estava colocando seus interesses políticos acima da verdadeira justiça. Um governador anterior, Pôncio Pilatos, havia agido de forma parecida num caso envolvendo um prisioneiro muito mais importante. Atualmente, alguns juízes talvez também cedam à pressão política. Assim, não devemos ficar surpresos quando tribunais tomam uma decisão contrária às provas em casos envolvendo o povo de Deus. A pergunta do parágrafo 5. Como Festo lidou com Paulo? Irmã Cida. Festo, querendo obter favor dos judeus, perguntou a Paulo: Você deseja subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim a respeito dessas coisas? Se Paulo aceitasse, ele seria morto. Então Festo estava colocando seus interesses políticos acima da verdadeira justiça. Obrigado, irmã Cida. Vamos ler esse relato, aqui em Atos capítulo 25, 6 ao 9. Quem que gostaria de ler para nós? A irmã Simone, por favor. Assim, depois de passar não mais do que 8 ou 10 dias entre eles, ele desceu a Cesareia e no dia seguinte se sentou no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo entrou, os judeus que tinham descido de Jerusalém o rodearam, fazendo muitas acusações graves contra ele, que não podiam provar. Mas Paulo disse em sua defesa: Não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo ganhar a favor dos judeus, disse a Paulo em resposta: Você deseja subir a Jerusalém e ser julgado ali, diante de mim, a respeito dessas coisas? Muito bem. Então, pensando nessa situação aqui que envolvia Paulo e Festo ali, né? A gente pode fazer um paralelo com o que acontece hoje, né? Qual era a preocupação real ali de Festo nessa situação? A irmã Janaína, por favor. Na verdade, ele estava colocando os seus próprios interesses políticos acima da justiça. E isso pode acontecer hoje em dia também. Alguns juízes, talvez, eles cedam à pressão política, sabendo que nós estamos inocentes, mas eles querem ganhar a favor das pessoas. Então, nós não devemos ficar surpresos quando eles tomam uma decisão contrária, mesmo tendo provas que nós somos inocentes. Obrigado, irmã Janaína.
Aconteceu uma situação bem semelhante, né? Um pouquinho antes com outro governador aí, né? O parágrafo chama a atenção. O irmão Geraldo, por favor. Foi o caso aqui de Pôncio Pilatos, né? Ele também não queria, né, criar nenhum problema, nenhuma contenda com os judeus, então ele tentou se eximir da responsabilidade, né, quando estava para julgar Jesus Cristo. É verdade. Obrigado, irmão. Vamos passar então agora a leitura do parágrafo 6 e 7. O desejo de Festo de agradar os judeus poderia ter colocado a vida de Paulo em perigo. Por isso, Paulo se valeu de um direito que tinha como cidadão romano. Ele disse a Festo: "Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nada de errado contra os judeus, como Vossa Excelência está percebendo muito bem. Apelo para César." Uma vez feito, um apelo como esse geralmente não podia ser revogado. Festo enfatizou isso ao dizer: "Você apelou para César, para César irá." Por apelar a uma autoridade jurídica superior, Paulo estabeleceu um precedente para os cristãos verdadeiros hoje. Quando opositores tentam, em nome da lei, tramar a desgraça, as testemunhas de Jeová se valem de recursos jurídicos para defender as boas novas. Assim, depois de 2 anos na prisão, acusado de crimes que não cometeu, foi concedida a Paulo a oportunidade de apresentar seu caso em Roma. Mas, antes de Paulo partir, outro governante quis vê-lo. Pergunta dos 6 e 7. Por que Paulo apelou para César e que precedente ele estabeleceu para os cristãos verdadeiros hoje? Por que, irmão Paulo Henrique? Paulo viu o quão parcial Festo era por decidir a favor dos judeus e não queria morrer em Jerusalém. Por isso, ele aplicou um direito que possuía como romano e decidiu apelar a uma autoridade superior, César. Isso, obrigado, irmão Paulo. A irmã Luciene ainda? E quando ele disse, né, você apelou para César irá. Então, a declaração dessas palavras por um romano surpreendeu toda a jurisdição ali, né, porque Paulo ele apelou pelo seu direito real, abrangente e eficaz. Então, assim, depois de consultar os conselheiros, né, Festo, ele, sobre o aspecto técnico, né, ele declarou essas palavras para Paulo. Obrigado, irmã Luciene. Isso abre um precedente para nós hoje também, né, nos nossos dias. O que Paulo fez ali, por apelar a César. Irmão Brás. Então, aí também, hoje, muitas vezes, quando cristãos também passam por situações complexas como essa, quando opositores tentam perseguir as testemunhas de Jeová em muitos países, assim como Paulo, nós também apelamos para autoridades superiores, né? Muitas vezes, alta cortes de outros países, ou até mesmo da União Europeia ou de outras partes do mundo, para defender nossos direitos perante eles, né? Obrigado, irmão Brás. A gravura nos ajuda também um pouquinho nesse sentido, né? Quem gostaria de comentar para nós aí o que nós observamos nessa gravura? Irmão Renan? Então, talvez aí nós vejamos a representação de um parecer jurídico desfavorável no primeiro momento, né? Então, conforme nós estamos vendo, né, até com base nesse exemplo de Paulo, sem dúvida, nessa situação, podemos recorrer, então, a instâncias superiores a fim de buscar, então, um julgamento mais favorável no que tange, às vezes, a análise de evidências que temos ou outras coisas que talvez não tenham sido consideradas, como vimos, talvez até por motivos externos ou fatores políticos que tenham influenciado aquela decisão. Obrigado, irmão Renan.
O quadro também nos ajuda, aqui na página 200, né? Apelações a favor da adoração verdadeira nos tempos atuais. Vou pedir para o irmão Otávio ler para nós os primeiros 3 parágrafos, por favor, irmão Otávio. As testemunhas de Jeová, às vezes, apelam a supremos tribunais com o objetivo de remover obstáculos à pregação das boas novas do reino de Deus. Vejamos 2 exemplos. Em 28 de março de 1938, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a decisão de um tribunal estadual, inocentando assim um grupo de testemunhas de Jeová que haviam sido presas por distribuir publicações bíblicas na cidade de Griffin, Geórgia, Estados Unidos da América. Essa foi a primeira de muitas apelações feitas a esse Supremo Tribunal, no que se refere ao direito das testemunhas de Jeová de pregar as boas novas. Outro caso aconteceu na Grécia, envolvendo uma testemunha de Jeová chamada Minos Kokkinakis. Num período de 48 anos, ele foi preso mais de 60 vezes, acusado de proselitismo. Em 18 ocasiões, ele foi levado a julgamento. Ele passou anos na prisão e no exílio em ilhas remotas do Mar Egeu. Após sua última condenação, em 1986, o irmão Kokkinakis perdeu as apelações que fez aos tribunais superiores da Grécia. Então, recorreu à Corte Europeia dos Direitos Humanos, CEDH. Em 25 de março de 1993, essa corte declarou que a Grécia havia violado a liberdade de religião do irmão Kokkinakis. Bem, então, aqui pensando um pouquinho nesse quadro, irmãos, sobre essas apelações, né? Com que objetivo que as testemunhas de Jeová apelam? E aí pode citar alguns exemplos para nós aí também dessas apelações que aconteceram com os nossos irmãos. O irmão, acho que é a irmã Vanessa, né, que está ali atrás, a irmã Vanessa. Então, o objetivo é para remover obstáculos à pregação das boas novas do reino de Deus. Obrigado, irmã Vanessa. Irmão Lucas Franco. E conforme mostra aqui o artigo, em todos esses casos, quando foi levado numa corte superior, foi dada a vitória às testemunhas de Jeová, que foi analisado com mais imparcialidade. Como no caso de um tribunal local, ele não tem tanta imparcialidade. Então, quando chegou a tribunais superiores, foi dada a vitória. Verdade, irmão Lucas, obrigado. Aqui citou o exemplo do irmão Kokkinakis. Quantas vezes, por quantos anos, né, ele foi preso? E o que isso mostra, irmãos? Tantas vezes ele foi liberto também, né? Irmão Nilson, por favor. Confiança em Jeová, hein? 48 anos, ele foi preso mais de 60 vezes. Então, mostrando assim que ele precisava perseverar, precisava confiar em Jeová. E, de fato, aconteceu, né? Então, depois que o irmão Kokkinakis perdeu as apelações que fez aos tribunais superiores, aí, nesse caso, a Corte Europeia dos Direitos Humanos deu um jeito, mostrando que Jeová colocou a mão na hora certa. Isso tudo serve de exemplo, que pode durar tempo, mas Jeová não desiste de ajudar aqueles que estão fazendo a sua vontade. Verdade, obrigado. Por tantas vezes, né, reincidência, ele sempre ganhava, né? Assim, sempre as apelações. Depois, um período, passou a Grécia não... Mas foram muitas vezes, 60 vezes, né? Isso mostra algo para nós, não é? Se nós pensarmos em quantas vezes teve as apelações e ele foi absolvido disso, e mesmo assim por outras centenas, dezenas de vezes aí, ele foi novamente preso, o que mostra isso para nós, Oscar? Persistência, devoção leal a Jeová, não importando a situação que esteja enfrentando. Obrigado, irmão. É verdade, né? E mostra também, né, irmãos, que, de certa forma, a perseguição, ela existe, né? Porque se de fato ele fosse, enquanto tantas vezes, ele não seria absolvido em nenhuma delas. Não é verdade? E quantas vezes ele foi absolvido, né? Valeu, por favor, irmão Otávio, lê para nós o parágrafo 4 e 5, para concluirmos.
As testemunhas de Jeová têm apelado a CEDH em dezenas de casos, sendo vitoriosas na maioria deles. Nenhuma outra organização religiosa ou não tem sido tão bem-sucedida em defender os direitos humanos básicos diante da CEDH. Será que outros se beneficiam das vitórias jurídicas das testemunhas de Jeová? O erudito Charles C. Haynes escreveu: todos nós temos uma dívida de gratidão às testemunhas de Jeová. Não importa quantas vezes sejam insultadas, expulsas de uma cidade, ou mesmo sofram agressões físicas, elas continuam a lutar por sua e, por conseguinte, pela nossa liberdade de religião. E quando elas ganham, todos nós ganhamos. Obrigado, irmão Otávio, pela sua excelente leitura. Com certeza nos ajudou no entendimento desse estudo. Agora, nesses dois parágrafos, pensando um pouquinho aqui, como que as testemunhas de Jeová, o que mostra, no caso aqui, da organização de Jeová em fazer essas apelações em dezenas de casos, aí no caso, a Corte Europeia, né, de Direitos Humanos, o que tem mostra a respeito da nossa organização? Irmã Evanúzia. Então, em dezenas de casos, né, a nossa organização tem sido bem sucedida, né, que mostra que nenhuma outra organização religiosa tem tido esses resultados que nós temos tido. Obrigado. Irmã Fátima. Então, a nossa organização ela está muito bem preparada. Nós vimos recentemente aquele assunto do sangue, né? Como foi bonito ver os irmãos defenderem o nome de Jeová ali. E eu achei muito interessante o comentário que esse erudito fala que essas lutas nossas e essas decisões favoráveis não só beneficia nós, mas como beneficia eles também para ter uma liberdade religiosa. Isso, obrigado. Isso mostra o apoio de Jeová, né? Somente através do apoio de Jeová é que nós conseguimos essas vitórias. Jeová está por trás de tudo isso, né? Então, observa a preparação da organização de Jeová em defender as boas novas, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que deixou esse precedente, que nós realmente devemos defender, apelar, né? Porque é direito, não é verdade? Mas a única organização que tem sido assim bem sucedida somos nós, as Testemunhas de Jeová, né? Porque entendemos que se temos um precedente bíblico, estamos fazendo da forma certa, Jeová vai abençoar. E é o que tem acontecido, né? Isso aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Jeová e que nós estamos no caminho certo, né? É isso que nós devemos ter em mente, né? E as outras religiões, né, olha, esse é um importante testemunho, né? Esse relato aqui, que essa pessoa aqui, um erudito, o Charles C. Haynes aqui, o comentário dele é muito importante, né? É uma eterna gratidão que eles têm que ter, uma dívida de gratidão, né? Que eles têm que ter com as Testemunhas de Jeová, porque nós fazemos isso, e inclusive eles são beneficiados também, né? Muito bem. Agradecemos aos excelentes comentários dos irmãos, a boa preparação, com certeza nos encorajou bastante. Obrigado, irmão Israel, por conduzir esse estudo bíblico para nós. Também agradecemos a leitura do irmão Otávio e os bons comentários dos irmãos que tornaram essa matéria tão animada e instrutiva para nós. Bem, chegamos ao final de nossa reunião. O que podemos destacar da reunião desta noite? Vimos que, ao receber conselhos, nós mostramos ser sábios por acatar prontamente esse conselho, né? Queremos dar valor ao conselho que recebemos e sermos gratos também a quem nos deu esse conselho, pois isso vai nos ajudar
a melhorar, né? E a nos achegar mais a Jeová. Então, a humildade é que vai nos ajudar nesse sentido. As demonstrações que tivemos aqui também foram de muito proveito para nós, né? Queremos colocar em prática em nosso ministério ao cultivar o interesse das pessoas, né? Especialmente essas que assistiram à celebração junto conosco. Queremos fazer um empenho para ajudá-las, né, a continuar com esse interesse e, quem sabe, começarem a estudar a Bíblia conosco, né? Sabemos que é uma necessidade, nós dirigimos estudos às pessoas, né? Então queremos nos empenhar nesse sentido. Também aprendemos qual deve ser a motivação correta ao recebermos certos privilégios na organização de Jeová. Queremos encará-los como oportunidades para servirmos nossos irmãos, né? Jamais querendo uma posição de destaque, mas nos colocando à disposição para servir nossos irmãos e ao nosso querido Deus Jeová. Na próxima semana, veremos o que traz verdadeira riqueza. Que bênçãos de Deus enriquece seus servos hoje. E também teremos um discurso sobre as atualizações do Departamento Local de Projeto e Construção de 2025, com informações que aumentarão nossas expectativas para esse ano e também o nosso desejo de fazer mais para Jeová. Então, desde já, estão convidados a estarem conosco aqui presentes também, para receber essas instruções, esse ensino, e também nos encorajarmos uns aos outros. Chegamos então ao final de nossa reunião, agradecemos sua atenção, sua presença aqui, e vamos agora entoar de maneira alegre o Cântico 42, que tem o tema Minha Oração a Jeová. Após o cântico, convidamos nosso irmão Gabriel Camargo para nos representar em oração a Jeová. Cântico 42. Não seja um zombador, seja sábio. El capítulo 9 del libro de Proverbios ofrece un contraste vívido entre dos caminos, o da sabedoria e o da insensatez. Este capítulo termina con una alerta solene sobre el perigo de zombar da instrução e da correção. Para los servos de Jehová es esencial comprender lo que significa ser un zombidor y por lo que debemos rejeitar esa actitud para desenvolver un corazón sabio y receptivo a la disciplina divina. A sabedoria convida com amor. Proverbios 9:1-6. Logo, no inicio do capítulo, a sabedoria é retratada como una mujer que construyó su casa, preparó un banquete y envió sus servas para convidar os inexperientes a entrar. En Proverbios 9:4 leemos, quien é inexperiente, venha para acá. Esto muestra que una sabedora es accesible y acolhedora. Ela não discrimina, mas convida con bondade todos os que reconhecem sus limitaciones espirituales. Ese convite da sabedoria representa o chamado de Jeová para que cultivemos discernimento por meio do conhecimento de sua palavra. Ao aceitar esse convite, demonstramos humildade e desejo de crescimento. Somos como luz inexperientes que, ao entrarem na casa da sabedoria, passam a ser alimentados com entendimento e instrução justa. No entanto, o versículo 6 nos dá uma ordem clara. Abandonem a tolice e vivam. Andem no caminho do entendimento. Isso exige uma decisão consciente. Deixar de lado atitudes tolas, entre elas o desprezo pela correção. É aqui que o papel del zombidor é apresentado em contraste com el sábio. O espírito zombidor rejeita a correção. Proverbios 9:7-9. A partir del versículo 7, el texto muda de tom y nos alerta sobre los peligros de lidar con quien es zombidor. Proverbios 9:7 dice, quem corrige um zombidor se prejudica e quem repreende um malvado se machuca. El zombidor não apenas rejeita a correção, mas reage com hostilidade. El versículo 8 continua, não repreenda o zombidor para que ele não o odeie. Essa forte reacção muestra que o zombidor não está apenas desinteressado em mudar, ele odeia quem tenta ajudá-lo. Ao passo que o sábio, conforme o restante do versículo, ama quem o corrige.
Essa diferença mostra o que há no coração de cada um. Quem é zombidor desenvolve orgulho, resistência à verdade e desprezo pela orientação divina. Pode até zombar de princípios bíblicos ou rir de conselhos espirituais oferecidos com amor. Mas, por trás disso, há um perigo sério. A rejeição da disciplina de Jeová pode levar à ruína espiritual. O versículo 9 nos mostra o caminho oposto. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará seu conhecimento. O verdadeiro servo de Jeová valoriza a correção, reconhece sua necessidade e a vê como uma bênção. Esse espírito humilde é vital para acercar-se mais a Jeová. O temor de Jeová leva à sabedoria. Provérbios 9, 10, 12. Provérbios 9 e 10 apresenta um dos princípios mais poderosos do livro. O temor de Jeová é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é entendimento. Temor aqui não é medo paralisante, mas profundo respeito e reverência. Quando temos este temor, reconhecemos que precisamos da orientação de Jeová em todas as áreas da vida. El zombidor, por outro lado, não teme a Jeová. Ele age como se pudesse viver sem a instrução divina, confiando en su propia sabiduría limitada. Mas el versículo 12 deixa claro el resultado de cada escolha. Se você for sábio, será para o seu próprio benefício, mas se for zombador, só você sofrerá as consequências. Esta verdade é especialmente importante para os jovens, que podem sentir-se tentados a reír de princípios bíblicos ou considerar tolice a la obediência. Mas zombar das normas de Jeová não é apenas um erro de julgamento, é um caminho que leva à dor e ao afastamento dele. A insensatez imita, mas engana. Provérbios 9, 13 e 18. En la parte final del capítulo, un insensato también es retratado como una mujer chamando os inexperientes, mas, ao contrário da sabedoria, ela é barulhenta, tola e sem conhecimento. Versículo 13. Ela promete prazeres fáceis, dizendo que as águas roubadas são doces, versículo 17, mas esconde o fato de que seus convidados estão nas profundezas da sepultura, versículo 18. O zombidor muitas vezes sigue esse caminho. Ele se junta aos que zombam da moral bíblica, encorajando outros a desprezarem o que é santo. Mas esse comportamento leva à destruição, ainda que pareça divertido no momento. Para os servos fiéis de Jeová, é vital rejeitar qualquer traço de zombaria, inclusive rir de conselhos sábios, criticar com sarcasmo os irmãos ou fazer piada com coisas espirituais. Esses hábitos enfraquecem a fé e abrem brechas para o orgulho e a rebeldia. O capítulo 9 de Provérbios nos convida a fazer uma escolha, ouvir a sabedoria que conduz à vida ou cair nas armadilhas da insensatez e da zombaria. Jeová, por meio de sua palavra e de seus servos, nos oferece orientação segura, mas cabe a nós aceitar com humildade